Querido Jesus, tu és bem-vindo aqui, eu te dou toda a honra e toda a glória. Obrigado, Jesus Cristo. Em ambientes proféticos, cada movimento se torna em uma profecia. Cada respirar estabelece algo. E é o tempo de nos movermos debaixo da unção a ponto de compreender os detalhes desses ambientes. Lucas 5, verso 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Esses últimos dias, meus santos, não é sobre dar muito para o reino de Deus, é sobre dar tudo mesmo. Querido Jesus, não envolve fazer muito, envolve fazer tudo. Não envolve se esforçar, envolve dar a última gota de suor para fazer as coisas acontecerem. Quem não fizer isso, infelizmente, vai ficar para trás. O reino está se movendo em um processo muito seleto, um crivo. Nós estamos passando por um teste de corações, onde o crivo não é mais os homens que manifestam, são os homens que expressam o coração de Deus no coração deles. Eu tenho visto a nuvem se movimentar com muita rapidez. Faz bastante tempo que eu não vejo a nuvem se mover com essa rapidez. A cada semana ela paira em algum ambiente. Então, quando ela sai de um ambiente para em outro, nós temos que desarmar todas as nossas tendas e seguir essa nuvem. E quando ela estiver debaixo desse ambiente, é um período de aprender acerca desse ambiente. É o período de desenvolver, de acelerar. Porque daqui a pouco ela vai se mover para outro lugar e será outra revelação. Serão outros aprendizados. Obrigado, querido Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Espírito Santo. E nesse processo da nuvem se mover em vários lugares, muitas pessoas começaram e pararam. E agora a nuvem está longe deles e eles estão parados no mesmo lugar. Obrigado, querido Jesus. E os homens que estão acompanhando a nuvem nesse processo de aceleração, de desenvolvimento interno, o Pai não vai permitir eles voltarem para expressarem coisas para essas pessoas que ficaram para trás. Nós temos que entender que Jesus esteve com os discípulos durante 3 anos e meio, e durante esse tempo eles tiveram a oportunidade de aprender, de desenvolver, de sugar tudo aquilo que estava proposto para aquele momento profético de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, Jesus sobe. E ali é muito nu e cru. Quem aprendeu, aprendeu. Quem cresceu, cresceu. Quem desenvolveu, desenvolveu. Um momento profético para aqueles tempos passou. Agora vai começar outra proposta do reino. E não importa se você estava preparado ou não. O momento dele ser assunto aos céus, dele subir, chegou, ele vai subir. Quem desenvolveu, desenvolveu. A nuvem não pode parar por causa dos nossos ranços. O movimentar do reino de Deus não vai esperar você superar os seus traumas, porque já era para você ter feito isso há muito tempo. É um tempo onde o nível de consciência já é outro. E nós não temos compreendido esses momentos, então eles passam e eles se desenvolvem, a nuvem desenvolve para outros lugares.
e nós continuamos naquele mesmo lugar porque nós estamos repetindo a mesma prova, o mesmo teste durante muito tempo. A questão não é durante quanto tempo você está com Ele, a questão é durante quanto tempo você reconhece Ele. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram bastante tempo com Ele, porém não sabiam que eram Ele. Talvez você tenha 20, 30 anos de crente e agora faz 2, 3, 4, 5 meses que você reconheceu quem é Ele, quem é o reino de Deus. Então não interessa o quanto tempo você tem se relacionando com a religião. Envolve o quanto tempo você tem se relacionando com o reino dele. Quantos me entendem isso, no precioso nome de Jesus? Tem muitas pessoas gastando bastante tempo. E infelizmente nesses dias são dias de passar a faca nos próprios irmãos. Quando eu digo passar faca é separação. Jesus não disse que ele iria trazer unidade. Jesus disse que ele iria trazer divisão. Ele disse: eu vim para trazer espada. Ele veio trazer unidade para aqueles que são um com o Pai. Aqueles que não são um com o Pai podem ser da mesma casa, que não vão viver as mesmas coisas. Eu tenho tido experiências de ver o Pai me fazer fechar a boca para não pronunciar palavras de sabedoria que Ele tem me dado para as próprias pessoas da minha própria casa. Porque o vínculo emocional e sentimental é um, agora o vínculo do relacionamento, o vínculo espiritual é outro. Nós temos que entender que a salvação é algo individual, o relacionamento com Deus é algo individual. E os homens de revelação vão carregar a tocha nas mãos e vão iluminar como pioneiros caminhos escuros e vão descobrir primeiro ambientes inexplorados e novos. Enquanto isso, muitas pessoas vão ficar para trás. Nós estamos passando em um período de um teste de coração. Nós temos que entender que nós, pela falta de sabedoria, pela falta de submissão que nós temos na nossa própria alma, nós entramos em ambientes proféticos sem entender eles, sem compreender eles, porque fomos treinados pelo sistema religioso a dar valor às coisas grandes, sendo que o Pai quer que você enxergue os pequenos detalhes e sutis. E por não fazermos isso, não desenvolvemos o tanto que deveríamos desenvolver, porque somos insensíveis. Quando um raio desce do céu, alguns transmissores descem antes, formando o caminho no meio do ar, como transmissores para com que o raio desça. Esses que vêm primeiro são chamados de líderes. Eles formam o caminho do raio e param a 90 metros antes de alcançar a terra. O número 90 fala de uma geração. Então eles chegam a 90 metros da terra e param. Quando eles param, eles jogam ramificações. Assim que essas ramificações tocam a terra, todos os elétrons e prótons que estavam carregados na nuvem de forma separada, eles se juntam e um raio desce. Porém, o raio desce exatamente pelo caminho que os líderes, que são transmissores, formaram no meio do ar, porque o ar não é condutor elétrico de excelência. Então, esses líderes descem formando o caminho do raio. Obrigado, querido Jesus. Esses líderes são transmissores, são condutores de energia extremamente sensíveis. Calavra sérquia. Então, eles formam um caminho no meio do ar, do nada, para liberar a descarga elétrica. Querido Jesus, e nesses dias vão ser assim, os líderes que são homens sensíveis vão na frente fazendo o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que João veio na virtude, na unção de Elias, preparando o caminho para o Senhor. Esses são os líderes. São homens que desenvolvem sensibilidade. E eles desenvolvem sensibilidade justamente para que eles possam conduzir uma descarga poderosa do poder de Deus. Eles formam um caminho.
A questão não é mais sobre as manifestações, agora a questão é o estado, é a condição do nosso coração. Nós não estamos mais num processo de avaliar as pessoas pelas manifestações, porque o que está envolvendo nesses últimos dias é a condição de coração. Eu tenho tido o privilégio de ver de pessoas que manifestam o poder de Deus, porém o seu coração é pior do que de um bruxo. Pessoas que se ofendem com facilidade com qualquer um que seja, pessoas imaturas, pessoas desequilibradas. Nós estamos em um tempo de um alinhamento de coração muito grande. Não é o tempo mais de dar coisas. Melhor, não é o tempo mais de receber coisas, é o tempo de dar coisas. E por sermos insensíveis, estamos em momentos proféticos e não usufruímos dele. De um tempo para cá, a nossa nação começou a movimentar muito grande acerca da unção de Deus, de avivamento. Porém, mesmo assim, nós não compreendemos eles. Obrigado, Jesus Cristo. E o joio, ele cresceu junto com o trigo, e hoje nós estamos numa confusão que nós não temos mais separação. Nós não sabemos diferenciar os homens de manifestação com os homens de relacionamento. Porém, um processo vai vir a fio, e esse processo está acontecendo. Por isso nós estamos um pouco mais sumidos, um pouco mais reclusos, porque eu tenho ouvido, passei 14 horas ouvindo bastante coisa que veio do coração do papai. E o papai está muito triste com a nossa nação, porque nós estamos passando um momento profético e não compreendemos ele. Os homens pegaram a unção de Deus e monopolizaram a unção para o crescimento pessoal de cada ministério deles. E a questão não é agora a questão não é a visibilidade mais dos homens que estão manifestando. A questão é o quanto nós estamos escondendo. Obrigado, querido Jesus. E nesse dia o teste do coração está vindo com muita força. E o teste do coração está vindo com a proposta muito seca, dura e curta. Levi, segue-me. Ou seja, você que está estável na sua vida, você que está dependendo do seu salário, da sua aposentadoria, você que depende da estabilidade emocional de ter pessoas perto de você ou não, larga isso tudo e vem. É como que Jesus disse para Pedro: Pedro, vem, pule. Você está indo nesse barco, esse barco é muito estável, eu quero te convidar para a instabilidade. Porque muitas vezes na estabilidade nós vivemos uma vida normal, e a vida sobrenatural nós só vamos viver mesmo na instabilidade, em todos os sentidos. Obrigado, querido Jesus. E nesse momento essa proposta vem justamente para fazer uma separação de quem o coração está alinhado e quem não está. Eu chamo isso do teste da dependência, onde Deus vai tirar a muleta, a bengala que nós nos apoiamos em nossos próprios recursos, em nossos próprios braços, e vai nos pôr a depender única e exclusivamente dele, para ver quem tem confiança e quem não tem. Nessa hora, gente, muitas pessoas vão surtar. Obrigado, Jesus. Quando a proposta vier para Filipe, que está em Samaria pregando, em Atos capítulo 8, uma multidão se convertendo, curas, sinais, prodígios, maravilhas. Agora o Pai fala: sai daí e vai para o deserto. Sai do púlpito, sai do altar, sai da visibilidade e vai para o deserto. Obrigado, querido Jesus. Foi como ele disse para Saul: mata tudo. Porém, Saul não estava disposto a largar a mão daquilo que o próprio Deus deu para ele. Muitos homens nesse momento vão se ver escravos do seu próprio ministério, vão se ver escravos da sua própria posição ministerial. E esse é um processo de entender que o tempo de Samaria é um tempo de desenvolvimento, é um tempo de crescimento. Porém, a nuvem está se movimentando. E quem desenvolveu ali, desenvolveu. Agora o tempo é outro. Quantos me entendem no precioso nome de Jesus? Precioso Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Precioso Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui.
Então nós estamos nesse período de transição muito grande, porque os homens que foram rejeitados por Deus ainda estão operantes, ainda estão atuando, ainda estão manifestando. Depois que Saul foi rejeitado, ele ainda operou como rei durante 40 anos. Obrigado, querido Jesus Cristo. A questão é que a questão de operar e de manifestar não quer dizer que você já não tenha sido reprovado. Meus santos, nós estamos em um processo onde a nuvem está se movimentando com muita rapidez. Eu tenho visto muitas pessoas ficarem para trás. Obrigado, querido Jesus Cristo. E essas pessoas que ficarem para trás, eu não posso recuar por causa delas. Por mais que eu as ame, esse é um tempo que não envolve mais sentimentalismo ou emocionalismo. Esse é um tempo que envolve uma entrega muito poderosa para o reino. Obrigado, querido Jesus Cristo, precioso Espírito Santo. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Esse tempo de transição vai tirar os homens de manifestação e vai estabelecer os homens de relacionamento. Porque os homens de relacionamento são os homens que estão acompanhando todo o processo de aceleração de Deus nesses dias. E cada lugar que a nuvem se move é um ambiente novo, e um ambiente novo é um lugar de aprendizado. E nós temos que entender que esse ambiente de aprendizado, muitas pessoas se perdem nele, ficam nele porque são resistentes, são duras demais, não aprendem as lições no tempo certo, então vão se atrasar. Então vão ver pessoas acelerarem e produzirem coisas que elas estão há muito tempo dentro de uma casa que eles chamam de igreja, não vão viver. O tempo de compreender as coisas é agora. Não dá mais para ficarmos presos em nossos traumas, em nossos ressentimentos. Não dá mais para ficarmos presos em revelações para aquele tempo. Entenda, a nuvem se moveu em um tempo no Brasil. Então veio a revelação da oração em línguas. Então a nuvem se moveu, veio a revelação da impartição. Porém, muitas pessoas estão ficando presas nessas revelações, e o pior disso, tem fundados ministérios em torno de uma revelação. Nós temos que entender que uma revelação deve completar a outra. Então, por ficarmos presos no mover de Deus, olha que coisa interessante isso, nós ficamos presos no mover de Deus. A nuvem para ali, então ali nós também paramos e estabelecemos as nossas casas, nós armamos as nossas tendas, assim como o povo no período do deserto fazia. Porém, quando a nuvem se move dali, nós queremos continuar ali. Nós temos que entender que agora o nível de consciência é outro. Então veio o relacionamento. O relacionamento ainda tem várias outras ramificações de revelação. Veio a revelação da paternidade. Obrigado, querido Jesus. Há muito antes disso veio a revelação da pessoa do Espírito Santo. O que eu tenho visto são pessoas que ainda estão presas em níveis tão básicos, tão fundamentais ainda, sendo que o reino já está movimentando níveis de consciência muito mais elevados. Porque antes do reino movimentar as manifestações externas, ele vai movimentar a ideologia interna. Obrigado, querido Jesus. O que eu tenho visto são homens que, por mais maduros de idade que pareçam ser, são crianças. Obrigado, querido Jesus. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas que estão tão aquém ainda, a nuvem já está a quilômetros de distância. Eles insistem em ficar ali, pessoas que ainda têm ciúmes de altar, pessoas que ainda são, obrigado, querido Jesus, se ofendem com qualquer coisa, geram picuinha por qualquer coisinha, imaturas. Povo precioso, o tempo de chorar, obrigado, Jesus, pelas contas de água, pela conta de luz, pela questão financeira, esse tempo já passou. Agora o nível de consciência é muito elevado acima desse. Agora é tempo de chorar pelos perdidos. Agora não é mais o tempo de se preocupar se vai chegar recurso ou não. Agora é o tempo de preocupar se você está se santificando ou não. Rabacalavrasur que fácil.
Obrigado, querido Jesus Cristo. A questão é que vai acontecer um choque, porque os homens de revelação vão ser incompreendidos pelos homens que estacionaram. Os homens de manifestação estão sendo enganados pelo espírito da Babilônia. Obrigado, querido Jesus Cristo. Você vai perceber que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento fresco. Sansão foi rejeitado o nazireado muito antes de Dalila cortar as suas mechas. Porém, ele ainda manifestava. Nós temos que abrir os nossos olhos que a manifestação da força de Deus em nós, do poder de Deus em nós, não quer dizer a aprovação dele. A grande questão é o teste do coração. Ele venceu aquela batalha do mundo físico usando o poder espiritual, mas ele venceu a batalha do mundo físico, porém perdeu a batalha do mundo espiritual. Tem muitas pessoas contando testemunhos que elas venceram no físico usando a própria unção de Deus, porém perderam a guerra no mundo espiritual, porque nós temos confundido um pouco as coisas, nós temos dado importância para os resultados. A questão que o Pai está movendo nos nossos dias não é mais se está dando resultado, agora a questão é o método que nós estamos utilizando para chegar nos resultados. Jesus, 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 oh Jesus, your presence makes me whole. Obrigado, Jesus Cristo. Jesus, oh Jesus. Meus santos, nós não estamos mais no tempo de nos ofender com qualquer situação. Tenho visto pessoas que têm tentado se relacionar com Deus, porém têm se frustrado, e quando elas se frustram, elas se fecham. E quando elas se fecham, elas impedem Deus de operar mais coisas. Elas impedem a si mesmas de ouvirem a voz de Deus, porque se frustraram e se fecharam. A questão é que muitas situações que você não entende vão começar a acontecer. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que o Pai guiou o povo de Israel no deserto durante 40 anos para os humilhar e para testá-los, para os fazer ter fome, para saber o que estava no coração deles, para mostrar para eles que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse período de transição do Egito para o deserto, ou seja, da religiosidade para o reino, é um período de teste. A Bíblia diz que logo que Jesus saiu das águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele como um formato corpóreo de uma pomba. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Entenda, o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias. Ou seja, para as pessoas que não têm relacionamento, elas vão aprender coisas em um ano, que um filho de Deus que se relaciona vai aprender em um dia. A Bíblia está querendo falar de um processo de aceleração muito grande. E durante esse processo é um processo de dependência. É um processo onde o Pai vai nos colocar em um ambiente de desconforto, em um ambiente de humilhação, em um ambiente de fome, literalmente. Eu chamo isso do teste da dependência. E nesse lugar Ele vai nos dar apenas o necessário. Ele não vai nos dar para mais. Ele vai enviar o maná todos os dias, como sinal que, embora as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente quer, Ele ainda está ali.
E esse é um período de alinhar bastante coisa dentro do nosso próprio interior. Obrigado, querido Jesus Cristo. Precioso Espírito Santo. E nesse momento que você decidiu se relacionar com Deus, o Pai vai te colocar nesse ambiente. Porque esse ambiente faz parte de um crivo, de uma seleção que o próprio Pai vai usar para ver quem vai ter desenvolvimento e quem não vai. Você lembra que Gideão, o exército, ele começou com muitas pessoas, porém o funil foi chegando, a ponto que no final sobraram-se poucos homens. O que eu tenho visto são os homens que estão ficando para trás. E os homens que ficam para trás, eles vão estar do nosso lado, porém não vão fazer parte da impartição, não vão fazer parte da nuvem que nós estamos vivendo. Por mais que a gente ame essas pessoas, não dá mais, gente. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, porque a Bíblia diz para tudo há um tempo. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Your presence makes me whole. Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, precioso Espírito Santo, Jesus, oh Jesus, tua presença completa o meu ser. Rabacanta Ravashergia, Emandurgia Farkia. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Jesus. O Pai está me dizendo, diga para eles que é o tempo deles acelerarem, porque ainda há tempo. Algumas pessoas, infelizmente, já foram desqualificadas. A questão é que os homens de revelação, eles vão começar a se esconder durante um tempo. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus sobe, uma nuvem oculta ele. Obrigado. A nuvem vai nos ocultar. Obrigado, querido Jesus, porque agora não é mais o tempo de coisas fora, agora é o tempo das coisas dentro da nuvem. Obrigado, Jesus Cristo. Oh, Jesus. A Bíblia diz que Jesus toma Pedro, Tiago e João e sobe ao monte. A Bíblia diz que eles ficaram imersos dentro de uma nuvem. E Jesus se transfigurou ali. A Bíblia diz que a voz do Pai chegou ali. Se manifestaram ali Moisés e Elias. Os outros não estiveram ali, embora Jesus amasse eles. A questão não é mais se Deus nos ama, agora a questão é se Deus tem prazer em nós. A questão não é o quanto Deus faz por você mais, agora a questão é o quanto você tem feito para Ele. A questão é o quanto você está disposto a estar perto dEle. Obrigado, querido Jesus. E somente os homens selecionados que estão desenvolvendo da forma coerente com o que a nuvem tem se movimentado vão fazer parte. E nesse processo de seleção, eu quero te dar uma boa e uma má notícia. Muitos homens que pensavam ser vão ver que nunca foram. Muitos homens que confundiram ser de manifestação com de relacionamento vão ficar para trás. Obrigado, Jesus Cristo. O tempo que a geração de Samuel vai se levantar para tomar a posse do lugar da geração de Eli. Obrigado, Jesus Cristo.
E o que vai determinar tudo isso é a condição de coração. É o quanto essas pessoas se parecem com Jesus no coração delas. Meu Deus. E o processo do coração ser alinhado de acordo com o coração de Jesus é um processo dolorido. Um processo onde quem não tem flexibilidade, infelizmente, não vai viver. Você vai ver que Jesus esteve com Pedro durante 3 anos e meio de forma de realidade. Só que depois de 3 anos e meio, Jesus sobe. Porém, Pedro teve aquele momento para aprender as coisas. Porém, Jesus não quer saber se ele já tinha aprendido tudo. Jesus não vai ficar mais 1, 2 anos só porque alguém ficou para trás. É tempo de colocar a mão às obras e recuperar esse tempo perdido. Esse tempo perdido em ambientes de prazer. Porque toda vez que nós preferimos os ambientes de prazer do que os ambientes de dor, na verdade nós paramos, nós desaceleramos o nosso processo de desenvolvimento. E nisso tem pessoas que fazem 7, 8, 9, 10 anos que não evoluíram na sua consciência. Obrigado, querido Jesus Cristo. Você vai ver que Pedro agora está na casa de Cornélio depois de muitos anos. E depois de Deus mostrar para ele aquela visão do lençol onde o pai disse: mata e come. E Pedro disse para o próprio Deus: não vou comer. Pedro ali faz menção, ele é um símbolo de uma geração que vai ficar presa às tradições religiosas antigas, evangélicas, e vão dizer não para a proposta do próprio Deus. Só que agora Pedro está em Cornélio e Pedro vai falar assim: gente, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. É de se pensar: poxa, Pedro, isso é uma lição tão básica, cara. Isso é algo que já era para você ter aprendido com Jesus há muito tempo. Isso fala de uma geração atrasada no entendimento. Obrigado, querido Jesus. Povo lindo, obrigado. Deus não vai ficar voltando atrás, mas a nuvem começou a se mover em uma velocidade. Agora a velocidade dela já é outra. Então a proposta do reino de Deus é: segue-me. Obrigado, Jesus. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Obrigado, Jesus. Levi não entendia quem era Jesus. Porém, ele aceitou aquela proposta desafiadora e seguiu ele. Ele não conhecia Jesus afinco, mas decidiu tomar uma decisão de seguir ele. Obrigado, Jesus Cristo. A questão nesses dias mais não é se você sai do corpo ou não. Não é se você ora e as pessoas são curadas ou não. Gente, tem uma unção tão preciosa que agora eu queria que vocês fechassem os seus olhos e recebessem disso que o Pai está se movimentando para nós. A questão não é mais se você ora e as pessoas caem no chão, são curadas ou não. A questão é como está o seu coração, como é que está o alinhamento do seu coração. A Bíblia diz: de tudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A questão é se o seu coração está na intenção certa. Obrigado, Jesus Cristo. Ora para cantar a vaxerca. Ora bande fara miasai. E nesse momento pessoas vão estar do lado de pessoas, dos homens de revelação, e não vão compreender o que está acontecendo. Você vê que Jesus tinha certo conflito com a mentalidade dos discípulos, porque os discípulos estavam do lado do homem da revelação, porém não tinham a revelação. Em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que depois de Jesus ter ressuscitado, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Foi depois de 3 anos e meio que eles começaram a entender um pouco.
Isso fala de pessoas que vão estar em ambientes proféticos sem discernir eles, vão estar do lado de pessoas de revelação sem discernir elas. Obrigado, querido Jesus. Talvez foi por causa disso que Jesus disse: gente, eu tenho muito a vos falar, porém vocês não podem suportar agora. Jesus não disse que não é o tempo. Jesus disse: vocês não podem suportar agora. Obrigado, Jesus Cristo. E tem muitas coisas que eram para estar se movimentando, porém o Pai tem movimentado um mover profético que ainda não é chegado esse momento, porque ainda não há suporte. As pessoas ainda estão no ensino fundamental da fé. Obrigado, Jesus. As pessoas ainda estão na creche, justamente por passarem muito tempo com o homem no caminho de Emaús, sem descobrir, sem reconhecer que ele era o próprio Cristo. Muitas pessoas estão passando bastante tempo com a revelação de um determinado momento, sendo que a nuvem já adiantou em outros níveis de consciência extremamente avançados. Então as revelações para os ambientes do futuro não servem para você que estacionou nesse ambiente, nessa revelação. Então você ainda não tem suporte para compreender aquilo que está se movimentando. Povo lindo, a questão mais não é só sobre relacionamento. O Pai já liberou bastante coisa sobre relacionamento. Você tem que dar o seu jeito, cara, de se relacionar com Ele logo e destrinchar isso, dominar isso. Sobre a voz de Deus, já era para você estar ouvindo a voz de Deus há 1 milhão de anos atrás. Agora as novidades são outras, as revelações são outras, as descobertas são outras. E nesse processo, quem for ficando para trás, obrigado, querido Jesus, não vai acompanhar. Obrigado, Jesus Cristo. Porque Ele está levantando um exército de homens sensíveis. Os líderes sensíveis vão na frente, criando o caminho para o raio. Esse raio fala de um movimento profético, de um avivamento urgente e emergente nos nossos dias, aonde a ceifa vai vir e vai separar o joio do trigo, vai separar os homens de eloquência para os homens de conteúdo, vai separar os homens de coerência com os homens de ideologia, vai separar os homens de manifestação com os homens de relacionamento. Obrigado, Jesus. Vai separar os homens de conhecimento com os homens de revelação. Marabla serga varca forca, umanabra serga forca facerca. Obrigado, precioso Espírito Santo. Meus santos, eu tenho ouvido o Espírito Santo falar coisas terríveis comigo, como no livro de Samuel, capítulo 3 e 4, quando Samuel diz: Rimene Adonai, ou seja, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. O pai vira para Samuel e fala assim: rapaz, eu tenho tanta coisa para te falar, coisas terríveis, que se não fosse eu mesmo pessoalmente falando com você, você não creria se alguém te contasse. Samuel está vendo um tempo de transição. Os filhos de Eli vão morrer. Eli vai morrer. A arca será tomada. Obrigado, querido Jesus. A Bíblia está falando que esse movimento vai terminar. Esse movimento que virou bagunça vai terminar. Esses cai-cai de bagunça vai terminar. E somente manifestações genuínas vão permanecer. A arca vai ser levada. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Jesus. Meus santos, não é mais dias de fazermos conferências e manifestarmos coisas e acontecer curas e pessoas caírem pelo poder de Deus. E se aquele movimento todo mundo sair alegre, só que da mesma forma, não. A Bíblia diz de um homem chamado Jeremias. A palavra Jeremias em língua hebraica é Irmeyahu, quer dizer, o Senhor estabelece. São dias de estabelecer ambientes proféticos. São dias de estabelecer conceitos novos. São dias de liberar profecias sobre a terra ao ponto de mudar a configuração genética daquela terra. É dias de deixarmos raízes profundas. Não são dias mais de movimentações. São dias de estabelecer coisas. Obrigado, querido Jesus.
Os homens de revelação estão em uma transição muito forte. Obrigado, querido Jesus. Durante esse tempo que eu passei ouvindo o Pai falar comigo durante essas 14 horas, o Pai me disse que está muito triste com a nossa nação, porque a nossa nação não entendeu o movimentar dele. A revelação da pessoa do Espírito veio, a revelação do reino veio, a revelação do Pai veio, a revelação da impartição veio, a revelação de ofertas veio, a revelação de relacionamento veio. E as pessoas não entenderam que cada revelação deve ser um complemento para outra revelação, a ponto de chegarmos na estatura de varões e varoas perfeitos. Afinal disso, ao invés de desenvolvermos como um grande e lindo degrau, obrigado, querido Jesus, porque uma revelação não anula a outra, nós decidimos fundamentar ministérios baseados em uma revelação para aquele tempo. Nós decidimos monopolizar, nós decidimos fazer doutrinas, obrigado, Jesus, e dogmas. Nós transformamos o avivamento em uma religião. Nós transformamos o movimento dos céus em uma religiosidade. Isso é um risco muito grande, obrigado, Jesus Cristo. Muitos sistemas hoje evangélicos que são um cúpulo de religiosidade, são movimentos que começaram, são religiões, são denominações que começaram no mover de Deus, porém estacionaram ali. Então, por estacionarem ali, o mover de Deus hoje é outro. Então, eles não aceitam mais um mover novo, eles querem permanecer no mover antigo. Obrigado, Jesus Cristo. Então, por isso, o Pai não pode derramar esse vinho novo em odres velhos. É tempo de você ter elasticidade e equilíbrio. Obrigado, querido Jesus. Um outro risco que o Pai disse para mim foi que nessa transição da religiosidade para o reino, muitas pessoas iriam descobrir a liberdade, só que o espírito de confusão, o joio, seria semeado junto. Então muitas pessoas iriam sair do sincretismo, porém iriam abandonar a reverência junto. Então iriam começar a entrar em uma etapa de libertinagem, justamente por não terem equilíbrio. Obrigado, Jesus. Aí irá começar uma outra bagunça. O joio vai crescer junto com o trigo, porém isso vai ser podado. Obrigado, Jesus, porque nós temos corrido atrás de conhecimento, de informações novas. E as informações novas vão começar a serem travadas. O selo de Deus está fechando o livro e só quem tem os selos vai poder ler dele. Só quem está no monte com Jesus vai ver e vai usufruir daquilo que vai ser dito ali em cima, escondidos na nuvem. Então, nesse momento, muitas pessoas que não se desenvolveram vão começar a ter muita fome, vão começar a ter sede de entendimento e vão morrer de fome, vão morrer de sede. Obrigado, Jesus Cristo, porque estacionaram, porque não foram flexíveis a ponto de desenvolverem na medida que a nuvem estava se movimentando. E esse risco é muito grande. Você que está me ouvindo, de 90% ser uma dessas pessoas. Jeremias, ele profetizou durante bastante tempo e ele liberou profecias que estabeleceram coisas muito fortes. E depois que ele libera uma profecia de um tempo de calamidade, onde o rei da Babilônia viria e devastaria tudo, ele escreve um livro, que é o livro de Lamentações, porque os nossos dias não são dias de alegria, meus santos. São dias de lamentações, são dias de choro, são dias de pranto. São dias de clamarmos a Deus por misericórdia. A Bíblia diz no livro de Joel que os sacerdotes deveriam se dobrar entre o alpendre e o altar, raspar suas cabeças, jogar poeira, jogar cinza em cima de si e clamar a Deus para ver se Ele tenha misericórdia por mais uma vez. Clamar um dia de jejum santo para que o espírito do arrependimento venha sobre nós.
Não estamos mais nos dias de celebrar, estamos nos dias de chorar. Ezequiel capítulo 9 diz que aqueles que vão ser marcados por Deus, que não irão morrer pelas mãos dos 6 homens com armas destruidoras, seriam os homens que clamam e que gemem pelo pecado que se está cometendo na cidade. São homens de clamor, são homens de dores. Manavra Sérgia Varga Surga. E Jeremias é um desses homens que vasculham o coração de Deus, expressam a tristeza que eles encontram ali no coração de papai. E no capítulo 2, verso 19 de Jeremias diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. Obrigado, querido Espírito Santo. São dias de madrugadas, de vigílias. O Pai me disse essa palavra cerca por volta de 10 anos atrás, e hoje eu consigo compreender ela. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Obrigado, Jesus. A palavra entrada aqui é rosh. Rosh é cabeça. A Bíblia diz que eles estão desfalecendo de fome à entrada. Aqui a Bíblia está querendo nos trazer uma conotação de estão desfalecendo de fome no seu entendimento. Obrigado, querido Jesus. A Bíblia está dizendo de um tempo onde o entendimento vai ser arrancado. Um tempo onde a luz estará entre nós, porém nós não vamos compreender ela. Obrigado, querido Jesus Cristo. E o Pai me diz assim: filho, eles não estão entendendo o mover que está fluindo. Não estão compreendendo, obrigado, Jesus Cristo, o momento que eles estão. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Jesus. Uma unção vai vir e vai revelar o coração de muitas pessoas. Um dos últimos dias de Jesus antes dele ser crucificado, ele não foi para as ruas. Ele foi para casa. Ele foi para a mesa. Ele foi estabelecer coisas na prática. Porque nas ruas, nas conferências, nos púlpitos, nós manifestamos. Obrigado, Jesus. Porém é na mesa que a aliança é estabelecida. A questão é que o Pai agora está nos chamando para deixar as ruas, os púlpitos, para entendermos o que está acontecendo na mesa. Porque o que acontece na mesa vai determinar o que vai acontecer fora dela. Porque na mesa o Pai, ele revela o coração das pessoas. Foi na mesa que Judas se manifestou. Foi durante a ceia que Judas se levantou e Jesus disse: o que você tiver que fazer, faz-o depressa. Jesus estava ceando há um tempo atrás com um certo homem chamado Zaqueu. Jesus não disse nada. Jesus não falou nada. Obrigado, querido Jesus. Zaqueu se levanta do nada da mesa e diz: olha, eu vou restituir, eu vou mudar. Obrigado, querido Jesus. O coração de Zaqueu foi revelado no período da mesa. No período da mesa é um período de revelação de corações. É um período onde Deus vai mostrar que muitas pessoas que se passam por as pessoas que se manifestam não são parte do fundamento das pessoas que se estabelecem. Obrigado, Jesus Cristo. E esse ambiente vai vir onde o coração das pessoas vai ser revelado de uma forma muito
forte. Obrigado, querido Jesus. Meus santos, que o Papai abençoe vocês grandemente. Obrigado. Esse áudio mesmo foi só mesmo para que vocês entendessem um pouco do que nós estamos recebendo do Papai, e o Espírito Santo nos movimentou aqui para que a gente pudesse falar um pouco disso. Tem uma unção fluindo nesses dias muito forte. Tô vendo o Espírito Santo me mover de uma forma que eu nunca vi antes. Tô vendo Ele liberar coisas de uma forma que eu nunca vi antes. Tô vendo Ele estabelecer coisas de uma forma que eu nunca vi antes. Eu tô enxergando as coisas agora com uns olhos que eu nunca tive a oportunidade de enxergar antes. Precioso Espírito Santo, o que o Senhor tiver que trazer agora, eu peço que o Senhor traga. Sim, Senhor. Eu quero terminar lendo um texto aqui com vocês. Lucas capítulo 24, verso 37. Jesus, ele chega dentro da casa e fala: paz seja convosco. E no verso 37 diz: e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Meus amados, não é um dia mais de muitas visões, não são dias de grupos. Deixa eu te falar algo muito poderoso. O avivamento não estabelece grupos. Tem certos grupos de avivamento hoje em dia no Brasil. Se você não fizer parte de um desses grupos, você meio que não está na visão deles. A primeira coisa que o avivamento ele faz, ele aniquila todos os grupos e ele coloca todos como se fosse um só. Então não vou citar nomes aqui, mas tem a turminha dali, tem a turminha daqui. Obrigado, querido Jesus Cristo. Meu Deus, como nós estamos longe daquilo que o céu quer. Como nós não compreendemos, Pai, aquilo que o Senhor tem feito, tem movido. Nos perdoa. De verdade. Eles pensavam que vinha algum espírito. É justamente pelo fato de pensar algo e não entender o que de fato está se manifestando que a gente começa a criar grupos. Porque um pensa algo, outro pensa outra coisa e vai se formando visões. Não existe duas visões. Duas visões é divisão. Existe uma única visão, que é a visão do Espírito Santo. Obrigado, querido Jesus. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é proveitosa e apta para instruir, redarguir em justiça. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e pode ser interpretada somente por Ele. Verso 38 diz: e ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Você percebe que aqui o teste não é a manifestação, que o teste é o que está subindo no coração das pessoas depois da manifestação de Jesus. Obrigado, querido Jesus. Nós somos tão tolos que Ele faz algo e fala algo e nós valorizamos mais daquilo que Ele fez do que aquilo que Ele disse. Quando o céu se abre, o Pai diz assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O diabo não estava nem aí sobre o Espírito Santo ter descido sobre ele, ou seja, sobre a manifestação. O que o diabo prestou atenção foi no que o Pai disse acerca dele. Foi no que o Pai deu de identidade para ele. Entenda algo, o que vale nos nossos dias não é o que Deus está manifestando através de nós, é a identidade que Ele está colocando em nós.
Porque tem muitas pessoas que manifestam, mas não têm identidade. A questão é que quando nós priorizarmos a identidade, automaticamente nós teremos manifestações. Por isso que quando Jesus está no deserto, o diabo chega para ele e fala assim: se tu és o homem que está há 40 dias buscando a Deus, tu és o homem que o Espírito desceu sobre você, tu é o homem que ora, tu é o homem que jejua, tu é o homem que recebeu impartição. Ele não está nem aí com isso, porque infelizmente os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O diabo sabe que isso tudo é passageiro quando não se tem identidade, então ele não se preocupa pelo tanto que você está buscando, orando, fazendo. Ele sabe que pelo fato de você não ter uma identidade sólida, isso não vai ter muito prazo de validade. Então ele vai perguntar a raiz de tudo: se tu és o Filho de Deus. Ele prestou bastante atenção no que o Pai disse há 40 dias atrás, quando João Batista termina de batizar ele: este é o meu Filho amado. Obrigado, querido Jesus Cristo. Porque o que vai desencadear a autoridade que nós vamos andar é a nossa identidade. O que eu tenho visto hoje são homens que estão saindo do corpo, estão buscando a Deus, estão subindo no monte, estão orando em línguas, estão manifestando unção, porém não têm identidade. Manifestam as coisas de Deus, mas o seu coração manifesta as coisas de Satã, de Satanás. Simplesmente pelo fato de não terem uma identidade de filho. Porque o filho automaticamente ele se parece com o pai, ele herda tudo aquilo que o pai tem. Entenda algo: quem não tem identidade pede algo para Deus. Quem tem identidade do filho tem a consciência que tudo que é de Deus é dele, então ele não pede, ele usufrui daquilo que já é sua herança. Obrigado, querido Jesus Cristo. A questão hoje é qual identidade nós temos tido. Por muitos anos a igreja valorizou mais as manifestações do que a identidade dos homens. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, querido Jesus. Porque sobem tais pensamentos em vosso coração: vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ou seja, a manifestação é para revelar que sou eu, ou seja, a minha identidade. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E olha que coisa muito preciosa agora que vai nos revelar no verso 41, porque eu disse que não é tempo mais de nos alegrar, é tempo de chorar. E quando a gente postou o áudio Marcas de um Relacionamento Profundo, eu fui muito criticado. Muitas pessoas entraram em contato comigo, muitas pessoas não compreenderam, mas infelizmente literalmente não tem como me compreenderem. Obrigado, querido Espírito Santo, tu és fiel. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa de comer. A Bíblia diz que os discípulos não crendo ainda por causa da alegria. Às vezes nós estamos tão alegres com algumas manifestações, mas isso quer dizer que às vezes nós estamos alegres com algo que nós não cremos. Nós estamos nos alegrando com algo que nós não entendemos. A questão não é mais participar de cultos avivados. A questão é entender o movimentar profético daqueles dias para poder reproduzir de forma mais intensa fora do altar. Porque tudo que Deus faz dentro é apenas uma prova, uma degustação de algo que Ele quer fazer, algo muito mais fora. Porque o poder de Deus veio sobre primeiro em Jerusalém, mas não era para ficar ali. Era para ir expandir por toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Tudo que Deus faz dentro é Ele querendo ir expressar fora. Então não faz sentido Deus fazer esse tanto de coisa, meus santos, dentro, sendo que não está alterando a nossa vida, nem a vida das outras pessoas ao nosso redor, fora.
Obrigado, querido Jesus de Nazaré. Nós estamos entrando em ambientes, meus amados, a sensação que eu vi no coração do Pai é que muitas coisas que Ele tem liberado preciosíssimas têm sido desperdiçadas. A questão é compreender para poder reproduzir. Obrigado, Jesus Cristo. No verso 4, então ele fica ali, ele come. Obrigado, querido Jesus. Você vai ver que eles estão ali, porém ainda não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Às vezes algo está tão latente, está tão claro diante dos nossos olhos que mesmo assim a gente decide não o entender. E tem muitas coisas que você está passando que você ainda não entendeu, justamente pelo fato da sua insensibilidade. Algo que está nas claras, está na sua cara. Que não é mais sobre você receber coisas para construir algo para a sua vida pessoal. Tudo que vem sobre o que o Pai tem lhe dado é para construir algo para os outros. É entender que todo o recurso que passa pelas suas mãos, ele somente passa, ele não é seu, ele é para o avanço do reino de Deus. Obrigado, querido Jesus. Nós temos desonrado Deus dando esmolas para Ele. Obrigado, querido Jesus. É tempo de entender. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai, por tudo isso, por cada palavra, por essa unção preciosa. Obrigado. Tem pessoas chorando agora. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Essa é a tua unção. Esse é o teu poder. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. No precioso nome de Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Pai, levante homens de relacionamento, homens delicados, homens doces, homens sensíveis, homens tão sensíveis, que vão valorizar, vão escrever até um respirar que o Senhor der nas tábuas do coração deles, e vão ficar pensando naquele respirar durante um dia inteiro, durante uma semana inteira. Uau! Homens que supervalorizam pequenas coisas que todo mundo descarta. Esses são os homens sensíveis, os líderes, os homens de revelação. Obrigado, Jesus. Pai, alcance essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu profetizo agora um destravar profético na sua vida. Pai, eu posso propor algo para eles. Meus santos, a vida que eu tenho vivido com o Pai me disse: filho, você, a partir de agora, vai aceitar toda e qualquer injustiça sobre a sua vida. Você não vai abrir a boca para reclamar nada. No relacionamento nós não temos direitos. Nós damos os direitos para os outros. Eu decido, a partir de hoje, Pai, não me ofender com mais ninguém. Às vezes uma situação te ofende, porque você é orgulhoso, você se acha no direito de alguma coisa, então quando aquilo não acontece, você se sente ofendido. Se você continuar tendo direitos, você vai continuar a ficar ofendido. Quando você retira os seus direitos, você já não se ofende com mais ninguém. Meus amados, é nível de consciência muito além. Tira essa bruxaria do seu coração. Você está manifestando unção, mas o seu coração, o coração de um bruxo, meu filho. Você é maligno, é perverso, você não perdoa. No relacionamento, o mundo já não gira em torno das suas dores, dos seus traumas, das suas decepções, das suas perdas. Gira em torno da dor dos outros.
gira em torno da perca dos outros. É tempo de não se ofender com mais ninguém, compreender essas pessoas, porque elas têm o direito de ser injustas com você, e o único dever que você tem é amar elas. Jesus nunca se ofendeu com ninguém, nem com as pessoas que traíram ele. Obrigado, Jesus, Espírito Santo. Tem uma unção preciosa fluindo aqui agora em cada palavra. Abram os vossos corações e a partir de hoje comecem um processo de tudo isso que eu estou lhe falando, porque isso vai acelerar vocês. Levantem nas vigílias da noite, clamem pelos seus filhos, clamem pela geração que está se perdendo por falta de referência de avivamento, por falta de referência de homem de Deus. Entenda, referência de manifestação não é referência de avivamento. Não é referência de caráter. Nós não precisamos mais de referências de homens usados por Deus. Nós precisamos de referência de homens que são homens de Deus. Essa é a tua unção, Jesus. Jesus mesmo na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava ofendido nem mesmo com os cravos nas suas mãos. Não estava ofendido nem mesmo com a crucificação. Não estava ofendido com os açoites de Roma. Não estava ofendido com a traição daquelas pessoas, porque Jesus compreendia eles. É tempo de compreender as atitudes mais cruéis das pessoas. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma mente de quem está acompanhando a nuvem. Isso é uma mente de quem está desenvolvendo em Deus. Não temos mais tempo com picuinha, gente. Com ficar com raivinha de alguém só porque ele não te deu bom dia. O reino de Deus não se trata de uma creche, se trata de uma escola de profetas. Os que forem meninos serão levados por ventos de doutrina. É tempo de amadurecimento. Arabacaravachérica. O Pai está me dizendo que a unção para curar é algo que já passou. É algo que já era para a gente estar dominando já há muito tempo. Já era para a gente estar desenvolvendo isso há muito tempo. Eu decido não me ofender, Pai. Minha alma se submete à tua voz, doce Espírito Santo. Já era tempo de você estar ouvindo a voz de Deus latentemente, do seu relacionamento estar destravado com Ele. Vamos, acelera que ainda há tempo. O crivo a partir desses próximos dias vai ficar um pouco mais difícil, mais seleto. E Deus vai separar os homens da tribo de Levi, da tribo dos idólatras. Eu vim trazer espada, eu vim fazer separação entre aquele que é e que não é. Ele dizia: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve a Deus e não serve a Deus. É tempo de separação. A Bíblia disse que estavam caminhando e andando. Elisha e Eliahu, Eliseu e Elias, numa carruagem de fogo, veio, passou no meio dos dois e separou os dois, e Elias subiu. O fogo de Deus está vindo para separar. Obrigado, Jesus Cristo. A Bíblia diz que um será tomado, outro será deixado. Não importa quando você ama essa pessoa, não tem a ver com laços sentimentais, não tem a ver com laços matrimoniais, não tem a ver com laços de amizade, tem a ver com um espírito com Deus, tem a ver com quem Jesus convidou para subir na nuvem. Obrigado, querido Jesus. E quando ele sobe, quando ele chama para a nuvem, ele sobe para dar identidade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, verso 14. Obrigado, querido Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus sobe para o monte, chama 12 homens e começa a nomear eles, começa a dar nome, começa a dar identidade. E a Bíblia diz que Jesus deu poder para eles, para estarem com ele, para que eles pudessem pregar e para que eles pudessem fazer sinais. A identidade desencadeia poder para estar com ele, para pregar e para operar sinais. Muitas pessoas têm pregado, têm manifestado sinais sem identidade. O processo é esse: identidade, depois sinais.
Your presence makes me whole. Lord Jesus, I give you praise. I give you glory. Wonderful Holy Spirit, you are welcome in this place. Jesus, oh Jesus. O Espírito Santo tem sussurrado com um vento muito suave à procura de um exército de homens sensíveis. Os 300 de Gideão vão se levantar em breve com tochas de fogo na mão, com um cântaro vazio, com uma vida esvaziada em si, com um grito no pulmão. Obrigado, Jesus. Eu acabei de ver uma sarça ardente em fogo aqui agora. Que é numa visão. Obrigado, querido Jesus. O que o Senhor quer dizer com isso? O Pai está dizendo que os homens de hoje em dia vão queimar, mas não vão se consumir. Vão arder em fogo, mas não vão se consumir. E esses homens vão atrair Moisés. Vão atrair outros homens para a santidade. São sarças, são sinaleiros de Deus nos montes, que vão atrair homens, que vão inspirar homens. Não é sobre mais ensinar pessoas, é sobre inspirar pessoas a viver uma vida de relacionamento constante, diária com Ele. Oh, Jesus, Your presence. São homens que vão ser referenciais para sua casa, para os seus filhos, para sua esposa, para sua geração. Sinaleiros de Deus, sarças que queimam. Oh, Jesus, homens do deserto. Obrigado, querido Jesus. Eu libero essa unção sobre a sua vida nesse exato momento. Toque em cada pessoa com a tua unção. Em um nome precioso de Jesus. Para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.